Para basear a nossa discussão sobre a confiabilidade da pesquisa qualitativa, nós iremos utilizar esse material que será disponibilizado ao final da aula. Então, de modo geral, nós temos 5 critérios que estão relacionados a garantir maior confiabilidade da pesquisa qualitativa. Então, basicamente, são critérios de qualidade da pesquisa qualitativa que envolvem credibilidade, transferibilidade, confiabilidade, confirmabilidade e reflexividade. O critério de credibilidade está mais relacionado à validade interna da pesquisa qualitativa, ou seja, relacionadas às questões metodológicas da pesquisa. Conceitualmente, a credibilidade estabelece se os achados da pesquisa representam informações plausíveis extraídas dos dados originais dos participantes e são uma interpretação correta das visões originais dos participantes. E os pesquisadores qualitativos possuem uma série de técnicas na pesquisa qualitativa para aumentar e garantir a credibilidade dos dados. Mais à frente, nós iremos destrinchar sobre as técnicas relacionadas à credibilidade. Já o critério de transferibilidade está relacionada à aplicabilidade da pesquisa qualitativa daquele artigo específico em outros cenários. Então, pensando no conceito, está relacionado ao grau em que os resultados da pesquisa qualitativa podem ser transferidos para outros contextos ou cenários com outros respondentes. Geralmente, a técnica que é utilizada para aumentar ou garantir a transferibilidade é uma descrição mais densa dos detalhes e das etapas que envolvem o método do artigo relacionado a esse tópico específico. O critério de confiabilidade está relacionado às recomendações metodológicas para o estudo, que envolvem recomendações para análise e interpretação dos dados e de modo geral. Então, pensando no conceito, a confiabilidade envolve a avaliação dos participantes em relação às descobertas, interpretação e recomendações do estudo, de modo que todas sejam apoiadas pelos dados recebidos dos participantes do estudo. Já a confirmabilidade está relacionada ao grau em que as descobertas do estudo de pesquisa podem ser confirmadas por outros participantes. E a reflexividade está relacionada ao processo de autorreflexão crítica sobre si mesmo enquanto pesquisador. Basicamente, na reflexividade, o pesquisador irá reconhecer as características do próprio pesquisador que podem influenciar na pesquisa, na condução da entrevista e no relacionamento com os participantes. Pensando em técnicas para garantir esses critérios de qualidade. Então, no critério de credibilidade, nós temos a técnica de engajamento prolongado, que indica a presença duradoura do pesquisador durante a observação de longas entrevistas ou engajamento duradouro no campo da pesquisa com os participantes. Então, basicamente, nós iremos ter a utilização da presença do participante no cenário ou no local em que a coleta irá acontecer de forma prolongada. Então, é necessário investir tempo suficiente para se familiarizar com o ambiente e com os participantes para garantir dados mais ricos e detalhados sobre o que está sendo investigado. Já na observação persistente, outra técnica para aumentar a credibilidade, o pesquisador irá identificar as características e os elementos mais relevantes para o problema ou a questão do estudo. Então, o investigador, através de uma observação persistente,
Ele irá identificar principais características de um assunto específico, uma questão específica. Já na triangulação, e a triangulação ainda sendo uma técnica de credibilidade, nós temos diferentes tipos de triangulação que são utilizadas na pesquisa qualitativa e todas elas estão relacionadas à validade interna da pesquisa. Não necessariamente o pesquisador ele precisa realizar todas as triangulações, os tipos de triangulação no estudo, depende muito de como é feito o delineamento do estudo, mas nós temos a forma de triangulação dos dados, triangulação do investigador e triangulação de métodos. Na triangulação dos dados, basicamente, nós iremos ter a utilização de múltiplas fontes de dados. Nesse caso, o pesquisador pode obter dados considerando tempos diferentes, então, quando a coleta de dados é realizada em diferentes momentos do dia ou do ano, quando o pesquisador considera o mesmo fenômeno em diferentes espaços, ou quando o pesquisador acaba utilizando diferentes níveis de pessoas para obter dados mais ricos, como, por exemplo, o investigador pretende obter dados mais ricos em relação a um fenômeno relacionado a uma doença específica que será investigada. E para isso ele irá investigar o paciente, os familiares e profissionais que acompanham aquele indivíduo. Então, essa é uma forma de fazer a triangulação dos dados, sempre utilizando múltiplas fontes de dados. A triangulação do investigador está mais relacionada ao processo de análise de dados. Então, basicamente, nós iremos utilizar dois pesquisadores para tomar decisões de codificação, análise e interpretação. Caso não haja uma concordância entre a análise dos dados, ainda pode ser possível a utilização do investigador sênior, que é o terceiro investigador que possui uma experiência sobre a análise de dados, e ele pode auxiliar no processo da tomada de decisão da análise e interpretação do dado. Já a triangulação do método significa quando o pesquisador irá utilizar diferentes formas de métodos para a coleta de dados. Então, por exemplo, o pesquisador pode utilizar o método de coleta de dados de entrevista, o método de coleta de dados de grupo focal. Então, é quando o pesquisador utiliza essas diferentes formas de coleta de dados, que acabam ofertando dados mais ricos. E ainda na credibilidade, nós temos a técnica de verificação do membro, que nós comentamos rapidamente quando a gente falou sobre o retorno das transcrições. Então, basicamente, a etapa de verificação do membro consiste quando o material, nesse caso da transcrição, ele será retornado ao participante para que ele possa fornecer as suas próprias observações em relação ao material. E como havia falado, nem sempre é possível realizar essa etapa e alguns fatores acabam influenciando, como o grau de alfabetização dos participantes ou questões que envolvam a memória, por exemplo. Então, é necessário que o investigador ele reflita e julgue a necessidade e se é possível realizar essa etapa. Já no critério de transferibilidade, como havia falado, ele está relacionado à aplicabilidade da pesquisa em outros cenários. Então, é necessário, como forma de garantir uma maior transferibilidade, é possível utilizar uma descrição mais expressa. Então, além de descrever o comportamento e a experiência, é necessário também escrever o contexto para que a gente consiga atribuir um significado
mais robusto para pessoas de fora que irão ler o material, ou os pesquisadores tentem replicar o estudo, o método do estudo. E como forma de técnica para aumentar a confiabilidade e confirmabilidade dos dados, nós temos a trilha de auditoria. Então, de modo geral, a trilha de auditoria é o processo em que será descrito as etapas metodológicas de forma detalhada pelo pesquisador. Nesse processo da trilha de auditoria, pode existir a participação de um auditor e de um outro pesquisador que irá observar e analisar as etapas metodológicas que foram descritas e realizadas pelo pesquisador. Já na reflexividade, como técnica para garantir a reflexibilidade, nós utilizamos o diário, que é quando o pesquisador, irá examinar a própria lente conceitual, suposições explícitas e implícitas, e refletir sobre preconceitos e valores com eles em relação às decisões de pesquisa em todas as fases do estudo qualitativo.